E aí galera, aqui é Roberto Kishi, agradeço desde já a participação de vocês no vídeo, fique até o final que tem muita coisa boa para você aí e vamos ao que interessa. Por que eu criei esse vídeo? Esse vídeo eu criei para poder organizar, para poder trazer um método para que eu possa aplicar nas minhas aulas de inglês. Algumas pessoas já sabem, eu me comprometi a trabalhar com inglês full time, eu vou trabalhar agora só com inglês, e então por isso que eu fui atrás de um método bem bacana, um método bem interessante, e eu gostaria de explicar um pouco desse método, né, e depois eu vou colocar o professor Pierre, que é um grande professor, ele dá aula por mais de 50 anos, e eu vou colocar ele, né, o mestre, para explicar melhor um pouco do método, né. Ele vai explicar como que o cérebro funciona no processo de aprendizagem, né? E depois eu fiz alguns recortes, organizei, né? Para a gente ver passo a passo como que a gente vai aplicar esse método dele nas aulas de inglês, né? Então fica por aí, eu vou colocar agora uma imagem que eu peguei do manual, do próprio manual, né? Do professor Pierre, e eu vou explicar da minha maneira, né? Como que as partes que eu acho mais importantes para a gente poder aplicar no curso. E depois eu vou colocar o próprio professor Pierre, para explicar um pouco sobre o funcionamento do cérebro, ok? Então, vamos lá. Bom, nessa imagem você pode ver o cérebro, né? A cabeça do ser humano, e nela tem três partes, as quais elas vão ser muito importantes no processo de aprendizagem, né? Tem o sistema límbico, que é essa bolinha do meio, cheio de rostinhos, né? Aí tem o cerebelo embaixo, do lado direito, né? E em cima tem o córtex, né? Como que funciona? É como se fosse um computador, né? O sistema límbico, ele é como se fosse a memória RAM, né, que muitas pessoas confundem com HD, acham que a memória RAM é onde a gente armazena a informação, mas na verdade a memória RAM ela capta a informação, né, depois leva para o cerebelo, que é como se fosse o papel do chipset, né, e depois o cerebelo envia para o córtex somente as informações que o cerebelo conseguiu resgatar do sistema límbico, né. Então eu deixei um gráfico assim, com algumas informações bem assim, bem definidas para a gente conseguir entender bem claramente o que está querendo dizer aí. Bom, o sistema de aprendizagem, de acordo com o professor Pierre, ele dura 24 horas. Ele fala que é um sistema circadiano, né? Ele dura 24 horas, por quê? Porque a informação entra no sistema límbico, que são essas bolinhas, esses rostinhos, né? São as informações que entram, e o sistema límbico ele precisa ser esvaziado, né? Para no dia seguinte você ter a capacidade de coletar informações novas, né? Então como que funciona? O sistema límbico ele recebe informação, né? E na hora que ele enche, dá aquele soninho, sabe? Você fica com sono, e aí, o que está querendo dizer? Ele está querendo dizer, olha, eu estou cheio de informação, né? E eu preciso passar pelo processo de manutenção, né? Esse processo acontece na hora que você está dormindo, né? Quando o nosso carro, o professor Pierre, inclusive, usa o exemplo de um carro, né? Que não dá para a gente fazer essa manutenção acordado, porque é a mesma coisa que um carro, você não vai trocar o pneu de um carro em movimento, né? Você precisa parar o carro para depois trocar o pneu. Então essa parada do carro, no caso, é o momento em que você está sonhando, o momento que você está dormindo, né? Só o que acontece, né? O cerebelo ele vai buscar informação, ele tenta processar essa informação para mandar para o córtex, né? Só que ele só consegue processar as informações que foram bem colocadas, bem afundadas no sistema límbico. O que significa isso? O professor Pierre ele explica como se fosse uma areia, né?
você escreve informação na areia, né, e o vento vai passando e vai apagando a informação. Porém, as informações que você escreveu na areia com uma boa profundidade, o vento não consegue apagar. E essas são as informações que o cerebelo consegue resgatar e enviar para o córtex, né? E esse é o momento mais importante, é o momento em que a informação ela entra no córtex e nunca mais sai, né? Ou seja, você aprende de verdade, né? Então, funciona da seguinte forma: essas informações, para que elas possam ser gravadas com uma boa profundidade no sistema límbico, elas precisam sofrer um impacto emocional. O que significa isso? Você pode ali assistir uma aula durante muito tempo, né? Só que como a aula ela não te causa nada assim, não te causa um sentimento forte, né? Você acaba esquecendo a maior parte do que você assistiu, né? E nesse processo de você afundar, né? De você escrever na areia com uma boa profundidade, ele fala sobre você escrever com a mão, né? O conteúdo da aula que você assistiu, né? Depois você vai estudar, que você vai escrever com a mão. Isso vai ajudar bastante você prestar mais atenção, né? Ele fala para você estudar sozinho, né? Porque ali no momento que você está sozinho, você consegue ter um relacionamento melhor com o conteúdo que você está estudando, e por isso você consegue criar você consegue instigar mais o lado emocional do que você está estudando. E também ele dá uma dica, né, de você colocar uma música de fundo, uma música que não seja no seu idioma, né, não seja uma música que te atrapalhe, né, porque se você não ouve nada, né, o outro lado do cérebro que não está fazendo nada, ele vai começar a te atrapalhar, ele vai começar a chamar a sua atenção, né? Então você põe uma música ali, de preferência uma música instrumental, né? Estuda sozinho, né? E tenta escrever o conteúdo que você assistiu, né? E é exatamente isso que eu vou trazer para o curso, né? Então, vamos olhar aqui o que o professor tem para nos explicar, né? E eu vou continuar explicando aí, passo a passo do vídeo, vocês vão entender como que funciona o processo das aulas também, né? No cerebelo é escrever na pedra. No sistema límbico é escrever na areia. Agora atenção, eu estou escrevendo na areia. Quer um conselho? Como dizem em Piracicaba, carca fundo, mas carca bem. Porque depois que você cansar de escrever, você vai dormir. Você some de cena. E entra em cena uma rotina automática que eu chamo encarregado da manutenção, que chega nessa areia que está afundada, joga cimento em cima. Obviamente, onde tem uma valeta bem funda, o cimento é mole, penetra. E na hora que essa placa de cimento endurece, você levanta essa placa de concreto, tudo que estava em baixo relevo vai estar agora em alto relevo. Essa placa de concreto é levada para um gigantesco armazém chamado córtex e é armazenada para sempre, porque o concreto e a pedra, onde você escreveu no cerebelo, são igualmente duros. Só que no cerebelo ainda dá para escrever acordado. No concreto, você teve que dormir e deixar que essa rotina entrasse no lugar. Moral da história, é como no computador, quando você digita uma tecla qualquer, o código dessa tecla não vai para o HD, vai para a memória RAM. O que é a memória RAM? É um rascunho, é uma memória pequena e provisória. É a areia do computador. Eu quero gravar para sempre, eu quero salvar. Então você copia para o HD. Ninguém escreve diretamente no HD. Primeiro você escreve no rascunho e depois é que você passa para o HD. Então isso significa que até certo ponto o cérebro humano
é muito parecido com o computador. O sistema límbico faria o papel de RAM. E o córtex faria o papel de HD. No cerebelo você escreve na pedra, no rascunho você escreve na areia, e no córtex você armazena as placas de concreto que foram moldadas noite após noite. Isso significa o quê? Que escrever no teu rascunho é a coisa mais fácil do mundo. Você escreve facilmente e algum tempo depois, lixo. Escrever é fácil, mas apagar é tão fácil quanto. Você vai dizer, professor, quanto tempo depois? Sei lá, minutos, até horas. Mas nunca dias. O que está escrito na areia pode durar minutos, pode durar horas, mas nunca dias. E esse que é o grande equívoco, porque quando dura horas, o cara está com a informação aí, olha lá, está disponível, olha lá, está disponível, qual é a sensação que o cara tem? Que esteja disponível para ser. E no dia seguinte, o famoso, como era mesmo? Como é que se escreve no córtex? É que eu estou sem mousepad aqui, não é que eu estou sem pontaria, não estou bêbado. No córtex, você escreve pegando uma rede neural, desligando alguns neurônios e ligando outros. Você muda o circuito do cérebro. E mudar o circuito do cérebro com o cérebro acordado é a mesma coisa que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Ninguém consegue. Na Fórmula 1 tenta às vezes, mas atropela o mecânico. Se você quiser trocar o pneu do carro, quiser fazer a manutenção, primeiro você para o carro, depois você troca o pneu. Moral da história, durante o dia, todas as informações que entram no teu cérebro entram no rascunho, na areia. Só que como o rascunho é pequeno, quando está entupido, a reação é sono. Quando chega à noite, aquele famoso... Não é corpo cansado. Corpo não sente sono. Aquele... É cérebro entupido. É o cérebro falando, pelo amor de Deus, desliga esse troço que eu preciso fazer manutenção. Aí o que você faz? Dorme, obviamente. Você vai dormir para que entre o cara da manutenção. Na hora que você dorme, a atividade elétrica do teu cérebro cai quase a zero. Nesse momento você tem que ir de alcachofre em coma. Depois, de repente, começa uma atividade muito intensa. É o chamado sono REM, REM de Rapid Eye Movement. Embaixo da pálpebra, você vê os olhos se movendo. Se alguém te acordar nesse momento, você falou, bem no meio do meu sonho. Depois volta a parar, depois volta a atividade. Parou. Parou o carro. Atividade, trocou o pneu. É nesse momento que é feita a manutenção do cérebro. Queridas e queridos, à noite, vocês não dormem para descansar. Descansar, vocês estão descansando agora, que estão sentados. À noite, você dorme para sonhar. E você sonha para fazer a manutenção do cérebro. Noite após noite. Nessa manutenção, primeira providência, limpar boa parte do rascunho. Por que limpar boa parte do rascunho? Porque no dia seguinte você tem que ter onde escrever. Quem já passou uma noite em claro sabe muito bem que no dia seguinte fica meio abobado. Não porque não dormiu, porque não sonhou. O sonho que é, e todo mundo sonha, hein? Tem gente que não lembra, mas todo mundo sonha. Vocês vão dizer, professor, vai tudo para o lixo? Felizmente não, né? Durante o dia você recebe muita informação. Uma pequena fração é gravada no concreto, tira o molde no concreto e leva para o armazém do córtex e transforma em pouco conhecimento. Ou seja, outro dia vi lá, veja, um artigo dizendo assim, as crianças de hoje em dia são muito mais inteligentes porque recebem muito mais informação. Porque tem internet, tem a televisão, fala, calma lá. Não adianta entupir a pessoa de informação. Neurologicamente, a quantidade dessa informação que pode ser transformada em conhecimento é pequena. Os degraus são baixinhos. Por isso, por exemplo, um equívoco terrível, escola que dá aula para o aluno de manhã e de tarde. É um absurdo isso. Porque não adianta, você simplesmente está sobrecarregando alguém com coisas que ele vai acabar jogando no lixo. O que é neuropedagogia? Neuropedagogia é uma pedagogia que não tem nada a ver com a pedagogia que se ensina nas faculdades, mas é uma pedagogia que tenta transformar o ensino
em algo compatível com o cérebro humano. O Brasil está ruim? Porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Eu vou repetir, nós temos milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Sabe o que quer dizer isso? Brasileiro até sabe assistir em aula, não sabe estudar. Ninguém o ensinou a estudar. Não é que não quer, não foi ensinado a estudar. Vocês vão dizer, professor, qual é a diferença? Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. E essa é outra armadilha, né? Achar que assistir a aula é estudar. Quantas vezes? Eu faço faculdade, eu estudo à noite. Meu filho, lá, ele estuda de manhã. Não. Assistir a aula é uma coisa, estudar é outra. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Por favor, olhem em volta. Nesse momento eu não estou fazendo uma palestra, eu não sou um palestrante, eu sou um professor. Eu estou dando uma aula para vocês. Olha quanta gente. É um professor, um monte de aluno. É coletivo. E passivo. As aulas vão funcionar da seguinte forma. Eu vou disponibilizar as aulas online, né? O aluno ele vai estudar essa aula sozinho, em casa, ou em qualquer outro lugar que seja sozinho. Ele vai ligar uma musiquinha ali de fundo, uma música que não seja no próprio idioma dele, não seja no idioma que ele entenda, de preferência uma música instrumental, e ele vai anotar tudo que ele achar importante, né? Ele vai anotar tudo que achar importante. Isso tem que ser feito antes dele dormir, porque se ele for dormir, aí vai passar pelo processo de manutenção e ele vai perder tudo que ele assistiu. Então não adianta você assistir a aula e não estudar aquela aula, né? A não ser que você estude ela no mesmo dia. Então ele tem até um lema, ele fala aula dada, aula estudada, né? No mesmo dia, não pode esquecer. Certo? Aí depois de uma semana, com certeza você não consegue absorver 100% do que estudou, né? Então na outra semana, você vai pegar esse conteúdo que você estudou, você vai pegar a mesma aula e aí você vai preparar uma breve apresentação, né, para levar para a aula, né? Aí você vai chegar lá na sua aula de inglês, né, na nossa aula de inglês, você vai participar de um mini seminário, um seminário bem rápido, e logo em seguida a gente vai fazer um debate, nós vamos fazer um debate, para que um debate bem acirrado, um debate provocativo, claro, né, respeitando as partes, mas ele tem que ser um debate assim mais provocativo, para que ele consiga gerar um estímulo no nosso emocional e assim fazer com que essas informações do sistema límbico elas sejam gravadas, né, com uma boa profundidade, certo? Então as aulas vão funcionar assim, né? Vou deixar o passo a passo aí para vocês e acompanha, vai até o final do vídeo porque agora o mestre vai falar. Fique bem esperto aí e já começa a fazer as suas anotações. Vocês estão ouvindo um velho professor muito experiente. A partir do Fundamental 2, ninguém vai para a escola para aprender. Aula não foi feita para aprender. Aula foi feita para entender. Professor não ensina. Professor explica. E se o aluno não entender, o bom professor explica de novo. E se mesmo assim o aluno não entender, o bom professor criativo inventa uma nova maneira de explicar para que o aluno finalmente entenda. Entendeu? Acabou. Esse é o papel da aula. Entender. Até essa mãe virou para mim e falou, e quando é que a minha filhinha aprende? Eu falei, simples, quando eu der o último sinal. Ela deixar de ser aluna, se ela for para casa, em casa, ela deixar de ser aluna e virar estudante, esse é o momento no qual aprende. O senhor quer dizer que não tem nenhum aluno não tem nenhum professor que ensina? Eu falei, tem, um só. O próprio aluno, quando deixa de ser aluno e vira estudante. Aí ele vira o professor que ensina, a si mesmo. Está bem claro isso?
Então, na realidade, existem 1000 coisas que você pode fazer. Mas a principal qual que é? Leitura. Leitura. Ler muito. Leia. Isso é fundamental. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Não existe grupo de estudos. É um oxímoron. Se é grupo, não é estudo. Estudo é uma atividade individual. Ninguém pode fazer por você. É como fazer xixi. Você não pode chegar e falar, estou apertada, vá por mim. Não, é você que tem que ir. Está bem claro isso? É individual. E é ativo. Na realidade, todo mundo pode aprender qualquer coisa. Não existem limitações. Qual é a técnica? Lápis e papel. Qualquer coisa você aprende se você mexer com lápis e papel. Agora eu vou falar uma coisa muito estranha. Mas por favor me ouçam. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta, um papel e não estiver escrevendo. Estudar é só e exclusivamente escrever. Qualquer outra atividade não é estudar. Escrevendo. Repito, escrevendo. Como é que eu tenho um texto de geografia para estudar? Como é que eu vou estudar esse texto? Simples. Pega o texto, pega um lápis, um papel, tudo que for importante, escreva. 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 Tem que falar, e como é que eu sei o que é importante? Faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora você descobre o que é. Então, como ter certeza de que aquilo que foi estudado será devidamente gravado? Está devidamente gravado ou será devidamente gravado? Tem um truque. Uma semana depois, faz uma rápida revisão naquilo que você estudou na semana anterior. Você vai descobrir o que foi gravado e o que não foi gravado e, portanto, precisa ser regravado, porque nem sempre a retenção é 100%. E existe um fenômeno estranhíssimo chamado canibalização de redes neurais. Deixa eu explicar. Você aprendeu alguma coisa, criou uma rede neural. Se ela não for usada durante um certo tempo, a rede neural adjacente que está se criando vê um monte de neurônios parados, fala, opa, e toma. Na hora que toma, aquele assunto acaba sendo esquecido. Então é bom sempre fazer, uma semana depois, fazer uma revisãozinha. Professor Pierre, após assistir uma aula, caso eu converse com outras pessoas sobre a informação assistida, realizando um debate, é possível fixar a informação? Professor Pierre, você recomenda algum artigo? Não terminou. Na realidade, veja bem, essa história do debate é útil, mas lembre-se, não é estudo. Agora, ele é útil se o debate for acalorado. Por quê? Debate acalorado significa emoção. E emoção significa o quê? Maior chance de que teu cérebro queira gravar alguma coisa.